Ei pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa semana a gente vai falar sobre cálculos envolvendo concentração. Nesse primeiro exemplo resolvido que eu trouxe, ele te pede a concentração em mol por litros. Toda vez que ele te pedir a concentração em mol por litros, vai ser calculado da seguinte forma: o número de mols dividido pelo volume da solução, tá? O que ele te deu aqui? Ele te deu a massa do soluto, que é o ácido sulfúrico, e te deu o volume da solução, que é 2 litros. Ele não te deu o número de mols. Então, antes de fazer o cálculo da concentração, você precisa calcular o número de mols. Como que isso é feito? Número de mols, você vai pegar a massa que foi dada e dividir pela massa molar do ácido sulfúrico, que também foi dada aqui. Então, a massa que ele deu, que ele falou que utilizou para a produção da solução foi 49 gramas. Então, esse Mzinho aqui fica 49. E o Mzão é a massa molar, que é 98 gramas, tá? Então, eu vou pegar aqui e colocar 49 dividido por 98, que dá 0,5 mol. Encontrei o número de mols, eu vou jogar lá na fórmula da concentração. Então, vai ficar 0,5 dividido por 2, porque é a quantidade de volume que você tem na solução. Lembrando que a solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente, tá? Então, você sempre vai usar o volume da solução aqui. 0,5 dividido por 2 é 0,25. Não dividiu mol por litro, então sua unidade aqui ficou mol por litro. Na segunda questão, ele fala o seguinte: no preparo de uma solução aquosa foi usado 19,5 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,8 mol por litro, determine o volume final. Então, olha só, ele não te deu a massa molar do cloreto de sódio. Então, você vai ter que começar calculando essa massa molar, porque ele não te deu o número de mols novamente, e você vai precisar desse número de mols, uma vez que a sua solução, sua concentração, na verdade, está em mol por litro. Então, vamos lá. Para calcular, você tem que pegar a massa do sódio, que é 23, e a massa do cloro, que é 35,5. Somados, isso dá um total de 58,5 e não 0,4, que é o que está aqui. Então, eu vou calcular o número de mols. Aqui eu tenho Mzinho dividido por Mzão. O Mzinho é a massa que foi utilizada do soluto lá em cima, que é 19,5, tá? E o Mzão é a massa molar calculada, que é 58,5. Feita essa divisão, você vai encontrar 0,33 mol. Então, aqui você tem 0,33 mol de cloreto de sódio. Eu jogo na fórmula. Ele te deu a concentração, que é 0,8, que é igual ao número de mol, que é 0,33, dividido pelo volume. Eu tenho que multiplicar cruzado, ou seja, 0,33 vai multiplicar o 1, que é o denominador do 0,8, e o 0,8 vai multiplicar o V, que vai me dar 0,8 V igual a 0,33. Para isolar o volume, eu passo esse 0,8, que está multiplicando o volume, para lá dividindo. 0,33 dividido por 0,8 dá 0,41 litros. Então, muita atenção na hora de substituir aqui. Aqui ele te deu a concentração, que é 0,8, então no lugar do C eu vou colocar a concentração, tá? E lembrar que multiplicando cruzado, depois você tem que isolar o volume. Na questão 3, que é um pouco mais complexa, porque você vai ter que fazer 3 cálculos diferentes, você tem o seguinte: uma solução de 276 gramas de glicerina, C3H8O3, em 2.334 gramas de água, apresenta densidade de 1,044 gramas por centímetros cúbicos. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Ele te deu os dados das massas atômicas aqui, o hidrogênio 1, carbono 12 e o oxigênio 16. Isso vai ser usado para calcular a massa molar da glicerina. Eu tenho 3 vezes 12, que é a massa de cada carbono, e eu tenho 3 carbonos, mais 8 vezes 1, 1 é a massa do hidrogênio e 8 é o número de hidrogênios que eu tenho ali na molécula, mais 3 vezes 16, 3 é o número de oxigênios que eu tenho,
multiplicado por 16, que é a massa atômica do oxigênio. Isso dá um total de 92 gramas por mol, tá? O que vocês têm que começar descobrindo aqui? Primeiro vocês têm que descobrir qual que é o volume da solução, porque você precisa do volume para calcular a concentração e também precisa do número de mols. Então vamos lá. Ele te deu a massa da água e a massa da glicerina e te falou que as duas juntas, e formando a solução, têm uma densidade de 1,044. A densidade, a fórmula da densidade é igual a massa sobre o volume. Então, você tem a massa dessa solução, que é dada juntando a massa da glicerina mais a massa da água. Então, dá esse cálculo aqui, 2.334 mais 276. A densidade foi dada, que é 1,044, e o volume da solução é o que eu quero descobrir. Lembrando que a solução é formada pelo soluto, glicerina, e pelo solvente, que é água, tá? Feita essa conta aqui, basta eu multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho que isolar o volume aqui depois, tá? Isolando o volume, eu tenho 2.610, que veio da soma da massa da glicerina com a massa da água, dividido pela densidade. Isso dá um total de 2.500 centímetros cúbicos. Só que ele não quer o volume em centímetros cúbicos. Lá na sua concentração, ele quer mol por litro e não mol por centímetros cúbicos. Para eu converter centímetros cúbicos para litros, basta eu dividir esse valor encontrado por 1.000. Feito isso, eu obtenho 2,5 litros. Ok, agora eu já tenho o volume da minha solução, mas eu ainda não tenho o número de mols, porque ele não deu o número de mols da glicerina, ele deu a massa da glicerina, tá? Então, novamente, você vai ter que calcular. Número de mols, que é Mzinho sobre Mzão, Mzinho é 276 e o Mzão 92. Fazendo essa divisão aqui, você obtém 3 mols por litro, 3 mols apenas, desculpa, que é o número de mols. Você vai jogar na conta da concentração. Você vai pegar 3, que é o número de mols, dividido por volume, que é 2,5. Isso vai dar uma concentração de 1,2 mol por litro.